Olá, dorameiros e dorameiros de plantão. Aqui é a Natália. Aqui é a Bruna. Estamos no segundo episódio do nosso podcast. O dorama de hoje é Mystic Pop-Up Bar, com a nossa uni favorita, Yang Jin-yoon, que é a mesma uni que faz Chiosa Perry ou Mate Mikuri. Você com certeza já sabe quem é. Ela é aquela uni que tem aquele selo de qualidade embutido em todos os projetos, e esse não podia ser diferente. É um dorama incrível, mas infelizmente não ficou na boca dos brasileiros. E agora a Bruna vai contar um pouquinho mais sobre como que é o dorama. Isso. Eu também não entendo porque esse dorama ficou tão esquecido assim, porque ele tem uma sinopse incrível. O dorama vai contar a história de uma xamã. Ela era uma xamã do período imperial da Coreia e ela era filha de uma xamã também. Então era uma família de xamãs aí. E ela era bastante conhecida na vila em que ela morava, porque ela conseguia resolver as mágoas das pessoas a partir do sonho delas. Então, o que ela fazia era conseguir entrar no mundo onírico dessas pessoas e lá mesmo resolver as mágoas que ela estava tendo. E essa habilidade ficou tão conhecida que a própria imperatriz, a própria rainha-mãe, contratou ela para resolver a mágoa do filho dela. E ela vai então até esse palácio e resolve a mágoa do príncipe. Só que eles acabam se apaixonando no processo e acabam vivendo então esse romance de amor proibido. Afinal, né, a mãe dele não ia querer que ele se casasse com uma pessoa que não tinha expressividade política para a época. Só que o que acontece em todo esse rolê aí é que acabam matando a mãe dela. O que acontece então é, um dia a mãe dela alerta ela para um perigo, né, que pode estar se relacionado aí com o fato de que as pessoas da vila dela não estão gostando muito dessa proximidade com o jovem príncipe e nem a mãe dele, e então ela tá numa enrascada geral, e a mãe dela então sugere que elas troquem de roupa e de cabelo, né, de penteado, para que a mãe dela finja que é ela e ela vai então morar por um tempo com os parentes no interior. Só que aí ela sai de casa, tal, só que aí ela se volta novamente para casa dela e vê que essa casa tá pegando fogo e a mãe dela acaba morrendo nesse processo. E ela fica tão brava, obviamente, com toda a situação, e com o fato de que o jovem príncipe, apesar de ter prometido para ela, não conseguiu protegê-la, que ela vai até a árvore sagrada da vila que ela mora e ela se enforca nessa árvore sagrada. E, gente, isso não é um spoiler, porque acontece assim nos 20 minutos iniciais do dorama. E ela se enforca lá, chega no mundo do pós-vida, e no mundo do pós-vida ela precisa resolver, então, esse lance, né, de ela ter se enforcado numa árvore sagrada e tal. E a missão que ela tem a partir disso é resolver 100 mil mágoas no mundo humano. Então, ela passa todos esses anos, desde que ela se matou até o ano presente de 2020, resolvendo as 100 mil magas, 100 mil mágoas. E é quando então ela conhece o outro protagonista da história, que é o Kanbê. O Kanbê, ele tem a habilidade de quando ele toca nas pessoas, as pessoas dizem para ele todas as mágoas da vida dela, e acaba então que eles juntam as forças porque ele vê nela e também no Adichie, que acompanha ela, que é meio que o gerente do bar que ela monta. Esse bar que ela monta, que é o Mystic Pop-Up Bar, é um bar que ela utiliza ali para conseguir encontrar as pessoas que terão suas mágoas resolvidas. Então, o que ela faz é verter um líquido lá no copo das pessoas, que vai fazer com que essas pessoas durmam e ela consiga acessar o mundo onírico delas para resolver os problemas. Então, o Kanbê vai trabalhar no Mystic Pop-Up Bar e eles unem forças para resolver as últimas 10 mágoas, se eu não me engano, que ela precisa para conseguir se libertar, né, dessa punição. É isso aí. Então, só
Pela sinopse você já vê que é um dorama incrível, tem uma sinopse super envolvente. E assim, eu recomendo muito esse dorama para quem está começando e até para quem já tá aí um tempinho no mundo dos doramas. Eu ainda recomendo porque é um dorama incrível, tem uma trama muito bem elaborada, é um dorama muito envolvente e é um dorama que só tem 12 episódios, ou seja, quando você mal percebe, o dorama já acabou e você já está encantada por ele, não é, Bruna? Isso, e além de ele ter 12 episódios, ele também tá na Netflix. Então, pessoal, como a Natália disse no nosso primeiro episódio, se você ainda não sabe como encontrar doramas pela internet, né? Que é um pouquinho complicado, a gente sabe, vai lá na Netflix que você pode assistir Mystic Pop-Up Bar. E eu digo que, assim, em um fim de semana você consegue assistir ele, porque ele é muito envolvente mesmo. Isso, e ele não é maçante, porque basicamente cada episódio ela resolve uma mágoa de uma pessoa diferente. Então não fica aquela coisa maçante, super linear de um dorama que a gente já tá mais acostumado dessa forma. E quando você mal espera, o dorama já acabou, já tá todo desenvolvido. Então, ele não tem desculpa para você não assistir, ainda mais que você tem a opção de baixar pela Netflix. Rapidinho, Nath, outra coisa é que é muito interessante porque apesar de, né, como você disse, a protagonista, a Wellju, ela resolver uma mágoa a cada episódio, a gente acha que pode ser muita coisa, né, pra gente absorver, né? Tantas histórias assim sendo mostradas, e ainda tem a trama principal que precisa ser resolvida, mas não é. Isso. E além disso, você consegue ver tanto o amadurecimento da pessoa que eles estão ajudando, quanto deles mesmos. Eles crescendo em cada episódio, se evoluindo, se desenvolvendo. É muito interessante essa parte que durante a trajetória deles, né, eles conseguem resolver os grandes, as grandes paredes, né, que estavam lá acarregadas na alma deles. É muito interessante como eles mesmos nessa jornada conseguem resolver esse problema. E como nem tudo é flores, também a gente vai falar de aquelas coisinhas que incomodou a gente quando a gente viu o dorama, não é, Bruna? Isso, a Natália, ela encontrou dois pontos aí, e como eu só encontrei um, eu vou pedir licença então para começar falando do que eu não achei tão legal em Mystic Pop-Up Bar, que eu acho que o episódio final, para mim, pelo menos, entre o episódio pré, né, pré-episódio final e o episódio final, eu achei um pouco corrido, assim, a resolução. Sabe, vocês vão entender quando estiverem assistindo ao dorama, mas eu acho que tudo bem, eles conseguem resolver sim tudo, fica tudo bem explicado, você compra a história, mas eu acho que foi um pouco corrido. Parecia que eu tava vendo, sabe? Um filme de ação que tava tudo acontecendo ao mesmo tempo e eu não conseguia nem tomar uma água nem nada. Mas é como eu disse, não ficou nenhuma ponta solta para mim, mas poderia, eu acho que eles poderiam ter diluído o final de uma forma um pouco mais lenta. Isso, super concordo, Bruna. É um dorama que, assim, pro final eles podiam é, ter colocado um pouco mais, né? Na verdade, foi algo bem corrido, assim, mas eu acho que, assim, eles fizeram isso porque, basicamente, eu acho que a grande parte dos problemas dele foi algo gradual. Eles resolveram grande parte em cada uma, e um pouquinho em cada episódio anterior, resolvendo o problema de outras pessoas. Acho que foi essa foi a grande pegada do drama. Você consegue ajudar as pessoas e se ajudar ao mesmo tempo. Eu acho que foi uma mensagem subentendida que a gente podia ver dentro do drama. É, eu acho que o dorama é incrível. O dorama é muito eclético. Ele tem um pouquinho de tudo, romance, ação. É um drama, ele é situado por um drama histórico incrível, mas eu acho que tinha certos aspectos que eles podiam ter melhorado, porque ele ia deixar um drama muito mais impactante, muito mais assim, muito mais agradável de se ver. Não que ele não seja, mas eu acho que ia fazer aquele toque, que ia fazer aquele drama assim, subir aquele nível, sabe? Alcançar o céu. Eu acho que são só umas pequenas coisas que eles podiam ter melhorado. Por exemplo, uma trilha sonora. Eu senti muita falta de uma trilha sonora impactante. Ou de qualquer música, assim, sobre cada momento envolvendo. Eu só ia falar, Nath, que eu acho que foi um baita desperdício, porque um dos personagens, né, é o ator que interpreta o Kanbê, ele é cantor, né? Ele faz parte, como eu disse no primeiro episódio, de uma banda de K-pop, que é o B2B, e ele tem uma voz linda, e eu acho que foi um baita desperdício, porque ele mesmo poderia ter gravado uma música impactante para Mystic Pop-Up Bar, e seria incrível, Exatamente. seria super emocionante.
Sim, seria super impressionante o que a gente consegue ver em vários outros doramas, que são os atores, né, que representam o personagem, que acabam cantando os oushis, que são aqueles pontos iniciais, aqueles pontos de ápice dos doramas. Então, eu senti muita falta disso em Mystic Pop-Up Bar, não só de uma oushi completa, de uma trilha sonora completa, mas pelo menos de uma música de impacto. Eu senti muita falta, nada de do efeito sonoro. Além disso, uma coisa que faltou, pelo menos pra mim, no meu ponto de vista nesse drama, foi os times de romance. Assim, você consegue entender que teve uma aproximação, que os caras às vezes estão juntos e tal, mas só que aquela coisa bem puéril, entende? A gente não consegue ver momentos mais picantes de romance, não picantes, mas, por exemplo, a gente faltou kiss, faltou tempos de kiss no dorama. Na verdade, eu acho que só vai ter um, né, Bruna? Um ou dois beijos no dorama inteiro. E assim, eu acho que sim, sentimos falta, principalmente no despecho dos dois casais, um beijo mais sério, que eu acho que ia fazer toda a diferença para a finalização do dorama. Não é, Bruna? A gente ficou na seca nesse dorama. E Mystic Pop-Up Bar, Nath, vai muito na contramão do que os doramas de 2020, mesmo de 2019 e 2018, estão trazendo, né? Exatamente, me lembrou muito os doramas de quando eu comecei a ser dorameira, os doramas 2012/2015, doramas bem mais assim, que trata o romance de uma maneira bem. É romance de criança, sabe? Só um selinho e nada mais. Mas eu acho que como a gente tá em 2020, assim, a gente já vê, como a Bruna falou, uma pegada de doramas que, assim, são raros os doramas atuais que eles não se aproveitam, né, dessas cenas de beijo que eu acho que faz uma diferença, eu acho que é o ápice de toda a evolução de cada dorama, principalmente os doramas de romance. Então eu acho que realmente sentimos falta. Eu acho que a principal marca do dorama, não é, Bruna? São os pontos de comédia, que são simplesmente incríveis. Você não acha, Bruna? Isso, e é muito interessante, assim, se você tá novo nesse mundo dos doramas, ainda não assistiu muitos doramas que tenham comédia, Mystic Pop-Up Bar é um dorama super ideal, porque ele traz ótimos momentos da comédia coreana. Porque a comédia coreana, ela é um pouco diferente da nossa comédia aqui no Brasil, que é diferente da comédia dos Estados Unidos, né? Mas eu acho que pelo menos a comédia brasileira é um pouco mais semelhante com a comédia dos Estados Unidos, né? Uma comédia mais ocidental. E em Mystic Pop-Up Bar, não. A gente tem uma comédia que é bastante particular e eu gosto muito dos momentos em que os atores, você vê que eles estão quase rindo e não estão se aguentando, só que eles seguram o personagem e seguem assim. E uma coisa que eu tenho que falar aqui, que é a atuação da nossa Uni, porque assim, ela sai de uma comédia super escrachada para um momento de drama em menos de 5 minutos de episódio. Então, assim, ela realmente é uma excelente atriz. Também o Ajushi, né? Won Yu-choi, ele também é um excelente comediante e também sai de situações de uma aventura, de um quase um pega-pega ali, polícia-ladrão, para timings de comédia maravilhosos. Então, acho que é uma excelente pedida se você quer conhecer um pouco mais da comédia coreana. Sim, exatamente. Eu acho que também quem se revelou um grande ator também foi o próprio Yoon Suk Jae, que é o nosso Opa Deus de Goblin, né? Porque ele saiu de um papel que ele é um playboy mimado para um Opa super humilde, super fofo, que ele representa em Místico Pop Bar. Eu acho que foi simplesmente um degrau que ele subiu na carreira com esse dorama. Você não acha, Bruna? Eu acho, e eu sinceramente acho que precisamos de mais doramas com Sanjay. Ele é muito bom e de mais doramas em que a parte musical dele seja explorada também. Tá faltando isso aí. E agora finalizamos a introdução do dorama. Já demos as nossas opiniões pessoais do que faltou e do que está incrível no dorama. E é um dorama que eu recomendo para todo mundo. É um dorama leve, mas só que ele faz você pensar em várias coisas, principalmente em questão de mágoa. E agora é o momento do ápice do nosso podcast, que é a nota do dorama. Qual aí, Bruna? Qual que vai ser a nota que a gente vai dar pro dorama? Bom, Nath,
Eu acho que uma nota justa para Mystic Pop-Up Bar, já que não são muitas pessoas que estão falando sobre ele, e eu quero muito que esse dorama seja popular, mesmo que ele já tenha sido lançado aí em junho, mas eu quero que ele volte aí para popularidade. Eu acho que uma nota justa para a gente dar é um 9,9, 9,8. O que você acha, Nath? Com certeza, é uma nota mais do que merecida, porque é um dorama ótimo. Só faltou aqueles detalhes, assim, pra, tipo assim, pra ele sair do ótimo pra ficar hashtag perfeito, não é, Bruna? Seriam 10 se fosse Goblin, então faltou a trilha sonora e os times de romance, né, Bruna? Se não fosse por isso, com certeza seriam 10. E eu imagino que você está aí do outro lado do fone de ouvido, pensando em quando a gente vai fazer um podcast sobre Goblin, porque a gente cita Goblin em todos os episódios. Mas calma, pessoal, que a gente vai fazer um podcast sobre Goblin sim. Quem sabe aí mais pra frente, no aniversário de publicação de Goblin, ano que vem, vamos vendo. E é isso. Agora a gente vai falar então sobre as curiosidades do Dorama, Nath. Isso aí, a gente vai falar o que a gente viu além do dorama, sobre aqueles pontos em que a gente, como ótimas dorameiras, que ama a Coreia, que a gente foi atrás para trazer de vocês. Então, chegou o momento dos fatos curiosos do além do drama, não é, Bruna? Então, vão ser fatos além do dramas. Então, vão ser fatos além do drama, muito especiais, muito informativos. Fica aí com a gente ouvindo para você saber mais. É isso aí mesmo, Bruna, porque o dorama, ele é todo baseado na mitologia coreana, na reencarnação. Basicamente, o dorama inteiro é situado na estrutura do pós-vida, que basicamente dentro do dorama chega até a ser um pouco engraçado, porque eles criaram uma verdadeira empresa, uma verdadeira corporação que cuida das vidas após a morte. E eu e a Bruna podemos observar, na verdade, uma mistura de duas coisas que foram a origem para eles poderem criar essa estrutura mitológica, essa estrutura mística que vai situar o dorama inteiro, que é o budismo e o confucionismo. E, antes de mais nada, a gente precisa falar a origem dessas duas coisas, não é, Bruna? Isso, porque, pessoal, a gente vai dar uma pincelada histórica aqui, histórica, política, geográfica sobre a Coreia do Sul, né? A Coreia de uma forma em geral, mas a gente está falando aqui da Coreia do Sul, principalmente. A Coreia, ela sempre foi muito influenciada por dois países que são dois países que têm grande hegemonia no leste asiático, no Extremo Oriente, que são o Japão e a China. Ambos os países, o Japão e a China, eles dominaram a Coreia, tanto politicamente, mas também culturalmente e com outras tradições, como é o caso da religião. A Coreia, então, ela tem essa mistura de três religiões barra filosofias de vida, que são o budismo, que é uma religião que vem ali do Japão, e o taoísmo e o confucionismo, que são duas filosofias de vida ou religiões, né, que vêm da China. E os três, eles se misturam na Coreia para formar o que eles chamam de neoconfucionismo. O neoconfucionismo, então, ele tem sim uma base maior do confucionismo chinês, mas ele tem elementos do budismo também e do taoísmo. É até interessante, a Natália vai trazer dados para vocês daqui a pouco, que a Coreia do Sul, no caso, ela tem outras religiões também. A gente vê, por exemplo, o cristianismo na Coreia do Sul. Então tem até um dorama que tem um padre, que é o dorama The Beauty Inside. E a Natália tem outro exemplo de dorama que traz o cristianismo aí em pauta, Nath. Sim, que foi a primeira vez que eu vi qualquer ícone, né, do Ocidente, né? Porque a Igreja Católica, eu acho que é algo muito forte de nós aqui no Ocidente, que foi Fatete Love You, né? Que a protagonista, no momento de desespero, vai se confessar para um padre que não era padre, na verdade. É muito interessante. E na pesquisa que a Natália compartilhou comigo, dá para ver também que outra religião que é expressiva dentro da Coreia do Sul é o protestantismo, mas a Natália vai falar um pouco melhor disso. A maioria dos coreanos, eles se declaram ou ateus ou agnósticos. Isso, na verdade, 56% eles se declaram sem religião, o que é um número basicamente bastante específico, porque, por exemplo, no Brasil,
nós temos no Brasil 65% se declaram cristãos. O que é interessante nós observarmos na Coreia é que, na verdade, não tem uma religião homogênea. Basicamente, os números são 56% se declaram sem religião, 17,7% são cristãos, 15,5% são budistas e 7% são católicos. E o restante são uma mistura de várias outras religiões menores. Uma das coisas também que levam muito em consideração a Coreia não ter assim, muitas disputas, não ter muitos problemas em relação à religião, é que os coreanos eles procuram muita religião para a vida pessoal deles, ou seja, eles procuram na religião algo pessoal e que vai afetar a vida presente deles. Por exemplo, quando é vésperas de vestibular, igrejas e templos budistas eles ficam cheios com mães pedindo que os filhos delas sejam aprovados nas faculdades que eles querem, entendeu? Então eu vejo que é algo muito mais para dentro do que para fora. Eles não se incomodam com a religião das outras pessoas, e sim com a própria religião deles e com os benefícios que eles podem ter com ela. Isso, Nath, concordo. Eu achei muito legal que você trouxe esse dado da religião na Coreia do Sul, que era uma coisa que a gente não estuda na escola, né? Pelo menos. Então, eu realmente não sabia, a gente precisou ir atrás. Eu acho que a gente pode agora falar, então, um pouco sobre a estrutura que tem em Mystic Pop-Up Bar do pós-vida, né? Essa estrutura tão organizada, tão parecida com uma repartição pública burocrática, e eu acho que isso é muito por causa. A gente pode separar, como a Natália falou, em dois pontos. Você vai entender o que a gente está falando daqui a pouco. Essa estrutura burocrática que tem Mystic Pop-Up Bar com vários deuses e alguns deuses específicos que aparecem lá, eles derivam do confucionismo. Agora, quando a gente fala do pós-vida, quando a gente fala das múltiplas reencarnações e do karma, nós vemos uma conexão mais profunda com o budismo, né? Fazendo o que eu tinha falado para vocês do neoconfucionismo, que é essa junção dos três aí. A Natália vai começar a falar um pouco mais sobre isso agora para vocês. É isso mesmo, Bruno. Na verdade, no dorama, nós vemos literalmente uma fusão entre o budismo e o confucionismo. Na verdade, o budismo é que vai criar com a questão da reencarnação, não é? Da pessoa, se a pessoa teve boas as ações acumuladas, se ela teve um karma positivo durante a vida dela no plano terrestre, ela vai ter uma reencarnação, ela vai ter a reencarnação que ela quer. Se ela quiser nascer, né, como um Chainball, como a filha de uma família rica, ela vai ter essa escolha, ela vai querer renascer do jeito que ela quiser. É até interessante porque mostra, num dos episódios do drama, aí tem um pouco de spoiler, mas como é ponto leve, então eu vou falar do mesmo jeito. Que mostra um grupo de bombeiros que morreram salvando pessoas, né? Aí eles tiveram a oportunidade de escolher como eles queriam renascer. Aí os bombeiros falaram: a gente quer nascer como uma brisa para fazer o Dia dos Trabalhadores mais refrescante. Entendeu? Então tem essa pegada bem interessante sobre o renascimento. Mas eles acabaram como estrelas do K-pop. Eu vou aprofundar só um pouquinho mais no que você falou, antes da gente voltar para o confucionismo. Sobre o budismo, existem três etapas de reencarnação, tanto para as pessoas que fizeram atos ruins aqui na Terra, quanto para as pessoas que fizeram coisas boas. Como a Natália falou, você pode escolher como reencarna, como quer reencarnar, mas só se você for uma boa pessoa. Porque se você tiver sido uma má pessoa, você tem três caminhos. Se você tiver sido uma má pessoa e os atos negativos que você cometeu eles forem causados por raiva, ou seja, você realmente teve, né, a intenção de fazer aquela coisa ruim, você vai para o inferno. É mais ou menos isso que acontece. Não tem nem muito purgatório, não tem nada disso dentro do budismo. Exatamente. Por exemplo, se você matou alguma pessoa ou prejudicou de forma intencional qualquer criança ou alguma pessoa indefesa, você vai diretamente para o inferno. Você não tem nem direito à autodefesa e nem julgamento, não é, Bruna?
Isso, Nath, isso mesmo. O outro ponto, então, né, que eu tô lendo aqui no site do G1, a gente pode deixar o link para vocês embaixo, para vocês saberem um pouco melhor. Se você tiver cometido atos ruins, porque você era avarento, né, ou seja, por dinheiro, o que acontece é que você vai reencarnar como um fantasma faminto. E eu acho que é interessante trazer um pouco esse ponto dos fantasmas também, que aparecem em Mystic Pop-Up Bar, porque eles aparecem em vários outros doramas, e isso não é só uma marca do budismo, mas também da própria mitologia coreana. Dentro da mitologia coreana, os fantasmas são chamados de Guixin. E eles, então, são seres que ficam nessa fronteira entre a vida e a morte, porque eles têm mágoas, têm traumas que eles precisam resolver. Então, eles ficam, né, não querem ir, mas também querem ficar para resolver alguma mágoa, alguma trauma, ou porque deixaram entes queridos aqui e não querem partir, né, sem ver eles se realizarem, alguma coisa assim. Isso aí. E a gente sabe que é um assunto que os coreanos adoram, né, Bruna? Porque tem vários doramas falando sobre essa mesma. Sobre esse mesmo evento, não é, Bruna? Por exemplo, Master Sun, até o próprio Goblin tem esse pano de fundo, Uma Odisseia Coreana e Oh My Ghost. E antes da gente passar para os karmas positivos, existe mais um último karma negativo, que é quando você comete alguma coisa ruim por ignorância. E o que acontece é que você vai, então, reencarnar como um animal. E até por isso, né, que se tem muito respeito aos animais nas culturas asiáticas, a gente vê isso bastante na Índia, porque eles acreditam realmente que os seres humanos podem se reencarnar em animais, né? Então eles não vão ser tão agressivos. É isso aí mesmo, Bruna. E uma questão também, o que a gente pode ver na reencarnação, na verdade, é um processo de aprendizado. Por exemplo, a pessoa às vezes escalou, foi escalada para a classe B, que é a classe dos animais, porque ela cometeu erros em vida, ela não aprendeu em vida uma lição que ela devia ter aprendido. Por exemplo, nós temos um exemplo também de Mystic Bar, que o cara era um trapaceiro, ele gastava o dinheiro em apostas, ele fazia mal para as pessoas, querendo se ajudar e depois ajudar as pessoas, mas só que mesmo depois da morte, ele não entendeu qual que era o problema dele, que era a ganância, né? Entre outros defeitos. Então, a reencarnação serve para você aprender com os erros que você teve na vida passada com a vida futura. E você, nesse processo, ir num processo de iluminação, de aprendizado contínuo, até você chegar ao estado de plenitude com a natureza e com o mundo. Não é, Bruna? Isso, e apesar de eles serem bastante rígidos no processo reencarnatório, a gente viu em Mystic Pop-Up Bar que as pessoas elas passam por um banho de esquecimento, né? Então, mesmo que você reencarne em um corpo humano, em um corpo de animal, enfim, você não vai se lembrar da sua vida passada. Então, você realmente tem a oportunidade de construir meio que tudo do zero e realmente se depurar. Eu achei isso bem interessante. É o que a gente pode assimilar com Goblin novamente. Que em Goblin, as pessoas que merecem, logicamente, tomam o chá do esquecimento, que é onde elas podem estar prontas para ter o renascimento em paz, né? Gerar uma nova vida em paz. Isso. E agora eu vou falar para vocês quais são os três karmas positivos. As pessoas elas podem, né, se fizerem tudo certinho nessa vida, elas podem reencarnar novamente como um ser humano, mas elas também podem ser semideusas ou deusas. E isso se conecta bastante com o próprio confucionismo, porque dentro do confucionismo, e a gente vê isso claramente em Mystic Pop-Up Bar, os deuses, eles não são seres divinos que nasceram deuses. Na verdade, eles são seres humanos que, depois de passarem por vários processos de depuração, de aprendizado e de melhora, conseguiram atingir esses cargos. E outro ponto que Mystic Pop-Up Bar se liga no confucionismo são algumas figuras mitológicas, como, por exemplo, o próprio Deus, né, o rei de Jade, que aparece como chefão dos deuses ali, o chefão, né, o gerente do lugar. Ele é o principal deus do confucionismo e também uma das personagens, que é uma deusa da fertilidade, que ela envia sonhos
para as pessoas de gravidez, e assim as pessoas conseguem engravidar e tal, ela também está presente dentro do confucionismo. Uma coisa legal também que no confucionismo, agora saindo um pouco do leque do dorama, que eu acho legal, na verdade, compartilhar com vocês, é que o dogma confucionista, ele faz com que a gente consiga entender a filosofia e o modo de viver dos coreanos, até certas coisas que nós, como os brasileiros, como ocidentais, nós temos como visão de coreano. Por exemplo, eles têm respeito aos mais velhos, eles ficam várias horas estudando por dia, e isso vem da, da influência chinesa, né, do confucionismo, porque basicamente o que é o confucionismo? É você tentar cada vez é você tentar alcançar a perfeição, a ser cada vez melhor, a ser o melhor. Por exemplo, o ato dos cerimoniais de aniversários de morte é um ritual que vem dentro do confucionismo. É você agradecer às pessoas que te criaram, pela vida que você tem agora, porque foram eles que te ensinaram, foram eles que te trouxeram ao mundo. Então, esses cerimoniais são para isso, são para agradecer e pedir proteção para esses espíritos. E aí, então, são leques que a gente consegue, que quando eu estudei o confucionismo, eu consegui entender sobre as atitudes dos coreanos e dos asiáticos no geral. Por exemplo, os aniversários de morte, a questão deles serem tão educados, ser tão respeitosos, e da questão deles pensarem muito bem em coletivo. E a gente vê que a religião trespassa, né, essa entidade. Na verdade, virou uma filosofia de vida, uma tradição, uma cultura do próprio país. Não importa se o coreano ele é cristão, se ele professa outra religião de matriz não cristã, não importa se ele é ateu, agnóstico, enfim, a gente vê que essa base do neoconfucionismo, né, que junta o confucionismo, o budismo, o taoísmo, enfim, realmente faz parte da cultura coreana. E eu acho que a gente conseguiu, então, falar bastantes coisas sobre Mystic Pop-Up Bar. Lembrando, então, pessoal, que Mystic Pop-Up Bar está na Netflix. Tem só 12 episódios. É um dorama que você consegue assistir em uma sentada só, porque ele realmente é bastante agitado, tem vários ganchos, vários plot twists também. Tem um vilão muito bom, se você gosta de vilões assim como eu gosto bastante do vilão de Mystic Pop-Up Bar. E é isso, a gente pode finalizar por enquanto, Nath? Sim, vejam um dorama, não tem desculpa para não ver. Não precisa nem de internet mais para ver o dorama, é só você baixar na Netflix. E é isso, lembrando que a gente não tem muito tempo, mas a gente sempre vai ter tempo para os doramas. Beijo, pessoal!